O meu convidado de hoje é Felipe Rodrigues Pereira, que é engenheiro agrônomo, desenvolvimento de mercado da Stoller. E o tema da nossa entrevista será Impactos do El Niño ao setor agrícola brasileiro. Fala, Felipe, como é que você está? Tudo bem? Fala, Divino, tudo bem? Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Bem, cara, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você de um tema que muito recorrente, né? O tempo inteiro a gente está falando desse bendito desse El Niño aí, que não para de trazer complicações para o produtor brasileiro. Me conta um pouco do seu trabalho, Felipe. Onde é que você fica sediado? O que que você faz? Quem é você? Bom, você me apresentou, né? Eu sou o Felipe Pereira, sou do desenvolvimento de mercado da Stoller. Atualmente fico sediado em Goiânia. Na Stoller tive passagem pela Bahia, Piauí e Maranhão, mas agora estou de volta aqui no estado do Goiás. Bom, e no nosso trabalho aqui do desenvolvimento de mercado, a gente procura suportar o time, ajudar, levando tecnologia aos produtores, realmente fazendo essa extensão rural, né? Levando informação ao campo, tentando ajudar os nossos produtores. Felipe, desde o ano passado, que já se tinha uma previsão daquilo que seria o El Niño, né? Tanto é que ficou aquela discussão de super El Niño, não sei o quê, a intensidade é maior, tal, e uns falavam que seria muito grande, outros falavam que seria menor, mas enfim, a gente sabe que tem tido e teve muitos impactos até agora. Quais são os principais impactos causados pelo El Niño ao setor agrícola brasileiro? Bom, Divino, eu enxergo de uma maneira assim que a gente teve uma mudança de chave, né? Se a gente pegar o cenário dos últimos anos aí, essa questão da laninha, para o Cerrado, principalmente, era um outro regime, né? Agora que essa questão do El Niño, alguns climatologistas aí falam de um super El Niño, alguns defendem que não, que pode até vir para uma neutralidade. Acho que isso está um pouco não muito claro para nós ainda, mas impactou bastante no jeito da gente manejar nossas lavouras, né? A gente teve uma chuva que não se manteve constante no início da abertura da janela de plantio da soja, plantios que se estenderam muito, né? A gente teve uma grande janela de plantio, isso vai afetar principalmente no plantio da nossa safrinha, né? Isso impacta diretamente em ambas as culturas, né? Seja na soja, seja na cultura do milho. E a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a quando plantar, como plantar, realmente fazer um manejo, né? A gente vai ter que adaptar o manejo em relação ao clima atual. Isso é um ponto importante que a gente tem que colocar para os produtores. Felipe, quais são as orientações, aquelas cruciais mesmo, que vocês estão dando para os produtores minimizarem esses danos causados pelo El Niño? Bom, a gente tem duas realidades, né? Vou começar pela realidade nossa aqui do Cerrado, é que a gente tem que se atentar principalmente ao plantio, fazer um plantio bem feito, realmente investir numa boa qualidade de uma semente, fazer um plantio muito bem distribuído, para a gente começar realmente a nossa lavoura com o pé direito. A gente tem algumas tecnologias que a gente pode usar para realmente estimular um sistema radicular mais robusto, para fazer com que a nossa planta seja menos suscetíveis a esses intempéries climáticos, mas no macro também a gente tem desde a questão da preparação do solo, de fazer um perfil, a construção de uma lavoura desde o início, sabe? Então, assim, eu gosto de falar para os produtores assim, a gente tem que fazer uma agricultura muito preventiva, principalmente nesses anos de intempéries climáticos. Então, aquele produtor que se preocupou em fazer uma estruturação de solo, um perfil de solo bem feito, uma correção do seu solo, está preocupado em fazer um bom plantio, realmente um bom estabelecimento da cultura vai fazer toda a diferença nesse nosso cenário. Pensando num possível veranico, num corte de chuva mais cedo. E a realidade do Sul, vamos falar que a gente está tendo um excesso de chuva, né, comparado ao histórico dos últimos anos. Lá a gente tem que preocupar em estimular a nossa planta a atingir aquele potencial produtivo que é dela, né? O que eu gosto de falar é assim, a partir do momento que a gente colocou a semente do chão, dali para frente ela só vai perdendo potencial produtivo. Mas a gente tem alguns manejos, algumas ferramentas que a gente pode contribuir para a planta manter aquele potencial produtivo que é dela, que é da variedade, que é do material que o produtor escolheu. Então, assim, prevenir, realmente fazer um manejo assertivo, prevendo possíveis intempéries, e em alguns momentos, principalmente lá no sul, a gente estimular a planta a atingir aquele potencial dela.
Bom, a soja já está plantada, já tá. Tem gente que até já colheu, né? Uns já colheram, outros terminaram o plantio agora recentemente, dependendo da região, logicamente. Outros tiveram que fazer replantio, uma, duas, até três vezes. Mas agora é milho. Agora é focar no milho, né? Qual é a relevância da cultura do milho para a Stoller? Bom, a cultura do milho é super importante para o nosso negócio, né? E não só no negócio da Stoller, acho que a título mundial, né, é a cultura mais importante do mundo, né? Se a gente pegar, eu gosto de falar que o milho é uma máquina de produção biológica. O milho tem um potencial gigante e a gente tem que explorar cada vez mais. Às vezes o milho fica um pouco de segundo plano, vista a relevância da soja nos últimos anos, mas é uma cultura muito importante, que realmente a gente tem que olhar com muito carinho. E eu gosto de falar assim, milho é uma cultura muito responsiva. Ele responde muito ao manejo, é uma planta C4, é uma planta que qualquer intervenção fisiológica, nutricional que a gente faz, a gente consegue bons resultados, a gente consegue estimular realmente a planta a responder àquele potencial produtivo dela. Então, acho que milho é uma cultura importantíssima e cada vez mais a gente tem que melhorar o nosso manejo para conseguir boas rentabilidades comparado a outras culturas. Quando você fala melhorar o nosso manejo, o que pode ser melhorado, Felipe? Bom, vamos falar assim, um pouco de potencial, né? Se a gente pegar a nossa média brasileira, ela é muito baixa frente ao potencial da cultura. Acho que, se eu não me engano, o último concurso de produtividade dos Estados Unidos conseguiram uma produtividade maior que 39 toneladas por hectare. Então, assim, uma produtividade altíssima, né? Então, assim, potencial nós temos e temos que tomar algumas medidas para chegar nesse potencial. Lógico, no Brasil, provavelmente, nós não vamos chegar nesse potencial de 39 toneladas. Só que a gente pode estimular a gente ter lavouras bem produtivas, né? Se a gente for pegar mesmo alguns resultados, até mesmo do GETAP, a gente tem produtividades aí de 200, 230 sacas no Brasil, tanto na safra quanto safrinha, né? Então, assim, a gente tem bons exemplos que, mostrando investimentos e manejos adequados, em momentos adequados, são muito responsivos para a cultura, né? A gente pode elevar nossa média aí de 90, 100 sacas por hectare, chegar na casa dos 180, 200, até 230 sacas. Qual que é a importância do conhecimento técnico para a cultura do milho? Bom, é importantíssimo, né? Se a gente for pegar toda intervenção que a gente faz, a gente espera uma resposta, né? E cada intervenção, se a gente fizer da maneira mais técnica, da maneira mais adequada, a gente vai obter os melhores resultados. Então, assim, a gente conhecendo a cultura, conhecendo a fenologia da cultura, determinando cada uma das fases e a importância de cada uma dessas fases, a gente consegue delimitar o melhor manejo. Tem alguns pesquisadores que colocam, né? Dependendo do manejo que a gente faz, é o resultado esperado que a gente vai ter lá na frente, né? Então, a gente pode fazer desde um plantio muito bem feito, uma escolha de um material genético adequado à nossa realidade, à nossa região. Adubação nitrogenada é um custo muito alto na cultura do milho. A gente tem alguns manejos onde a gente pode otimizar esse aproveitamento do nitrogênio na planta e alguns manejos fisiológicos para contribuir a planta atingir aquele potencial que ela tem. Realmente, a planta de milho ela tem um potencial muito grande e a gente tem algumas alternativas para influenciar ela chegar nesse alto teto produtivo. Bom, nós tivemos a influência do El Niño na questão climática, não apenas com chuvas esparsas, pouquíssimas chuvas, mas também com as altas temperaturas. O milho ele tem a mesma sensibilidade que a soja para essas questões climáticas que nós tivemos aí nos últimos tempos? Não, o milho é uma cultura mais resistente a essas intempéries climáticas em relação à soja, né? Se a gente for pegar até mesmo na definição das culturas, a soja é uma planta C3, o milho é uma planta C4. A planta C4 ela não sofre tanto com a fotorrespiração igual uma planta C3. Então, altas temperaturas não são tão prejudiciais. Mas, lógico, né, o excesso de altas temperaturas promove com que a planta segure um pouco o metabolismo dela, principalmente correlacionado a isso, a falta d'água, né? Então, assim, o milho tem um potencial, ele não sofre tanto, mas tem alguns manejos que a gente pode fazer para que ele explore ainda mais essa questão de estar fazendo fotossíntese por conta desse sol, mas a gente precisa ter água, né?
Eu acho que tudo na agricultura aí a gente tem que contrabalancear, né? Essa questão de altas temperaturas, volume d'água, disponibilidade d'água, disponibilidade de nutriente, fazer com que a planta sinta menos. Deixa eu aproveitar que você deu essa deixa da água aí. Quais são, Felipe, os manejos corretos para uma gestão adequada da água na lavoura? Bom, para a gente fazer um bom manejo da água, seria a gente ter toda uma estrutura de irrigação, né? Acho que o melhor dos mundos, a gente teria uma estrutura de irrigação, a gente fornecer a quantidade necessária para cada um dos estágios fenológicos da cultura, para que ela se desenvolva da melhor forma. Bom, mas a realidade, maior parte do mercado, a gente trabalha com milho sequeiro, né? E no milho sequeiro a gente tem algumas alternativas. Eu acho que a principal é a gente acertar a janela de plantio. Se a gente for pegar, tem alguns trabalhos que até mostram, né? O milho plantado até fevereiro, ele é muito responsivo, muito rentável. Milho, a partir do plantio de março, a gente já começa a ter alguns riscos, principalmente de uma chuva que cessa mais cedo. Nesse ano, uma possibilidade de um corte das chuvas aí no mês de abril. Então, já começa a ser um processo um pouco mais complicado, né? A gente plantar, a gente esticar muito essa janela de plantio. Bom, mas a gente acertando a janela de plantio, plantando na época adequada, a gente já tem boas condições de ter chuva, ter uma quantidade satisfatória de água durante o ciclo da cultura, mas aí a gente pode estimular essa planta a sentir menos a falta d'água. Como que a gente pode fazer isso? Estimular um crescimento radicular. Eu acho que assim, tendo bastante raiz na cultura do milho, ela passa melhor por esses momentos de veranico, ela consegue explorar mais a água no solo. Nessa água do solo, ela vai estar absorvendo também mais nutriente e fazendo com que ela mantenha aquele potencial produtivo, aquele potencial genético. Então, assim, acertando a janela de plantio e investindo principalmente em sistema radicular, a gente pode fazer um melhor uso dessa questão da água. Se a gente for pensar um pouquinho mais para frente no ciclo da cultura, tem alguns manejos que a gente pode estar entrando para fazer com que a planta fique mais termotolerante a altas temperaturas e com que ela se regule osmoticamente, melhorando a troca dela de água com a atmosfera. Então, alguns manejos, até mesmo nutricionais via folha ou fisiológicos através de hormônios, a gente deixa essa planta mais balanceada. Ela mais balanceada, ela vai fazer um uso mais eficiente da água. Isso pode agregar bastante lá na frente, visto a uma realidade aí de corte de chuva mais cedo, essa possibilidade aí do El Niño. Você falou de um melhor enraizamento. Como é que o produtor pode promover um melhor enraizamento das plantas? Bom, primeiro de tudo é um plantio muito bem feito, né? Às vezes a gente quer falar, não, pode usar tal produto, que a gente vai promover um sistema radicular mais robusto. Assim, a gente tem alternativas muito interessantes, principalmente quando a gente fala dos biorreguladores, os hormônios vegetais, são muito interessantes para o tratamento de semente, mas o principal é um plantio bem feito. Eu acho que toda lavoura ela começa no estabelecimento, um plantio bem feito, um plantio adequado, uma boa distribuição das sementes, uma boa emergência, né? Emergência é o principal quando a gente fala da cultura do milho. Aí depois uma boa distribuição, a gente evitar ter plantas duplas, esse tipo de coisa, um espaçamento adequado para depois a gente chegar numa população. Eu acho que isso vai ajudar com que a planta se desenvolva. Aí ela se desenvolvendo bem, tem alguns manejos que a gente pode fazer no tratamento de semente ou no suco de plantio para estimular um maior crescimento da raiz. Aí a gente realmente pode trabalhar com hormônios vegetais, alguns micronutrientes também são interessantes nesse tratamento de semente ou no suco de plantio. Tem a parte também dos biológicos, que além de fornecimento de nitrogênio, tem uma sinergia muito grande com micorrizas, vão estimular também esse crescimento radicular. Aí no mercado a gente vai ter boas alternativas para estar trabalhando a cultura do milho, essa questão do enraizamento. O ponto número 1, então, seria a plantabilidade. Com certeza, com certeza. Eu acho que... E cada vez mais esse assunto está em alta, né? Às vezes a gente deixou de falar da qualidade de um plantio para uma eficiência do plantio, um plantio rápido em detrimento da qualidade de um plantio. Isso tem voltado bastante, né? Muitas vezes a gente deixou de trabalhar potencial produtivo em detrimento do operacional. O operacional estava mandando nas nossas lavouras, não um bom plantio, um bom estabelecimento, desculpa. Então, voltando a esses conceitos, o pessoal tem falado bastante de plantabilidade, eu acho que é um caminho para a gente criar uma base forte.
Aí, criando uma base forte, a gente tem possibilidade de fazer alguns outros manejos para contribuir com esse potencial produtivo. Mas você acha que aí o produtor ele não fica tentado a cuidar mais do operacional, principalmente num momento como esse, em que janelas estão curtas? Porque você falou lá atrás de escolher a boa janela. Ele não está tendo muita opção de escolha, né? Tanto é que teve gente que fez o seguinte: a soja já não vai virar nada mesmo, já vou meter milho nisso aqui. Ou então outros tentaram a soja até um determinado momento, a janela do milho está apertada. Então, quando ele está nessa pressão, ele não tende a querer mais rapidez no plantio, ao invés de se preocupar com uma velocidade menor, muitas vezes, e cuidar mais dessa outra questão que você colocou? Com certeza, acho que esse é o grande problema da agricultura, né? Acho que se a gente tivesse uma calendarização certinha, igual uma indústria, né? Nós vamos plantar aqui porque realmente o regime hídrico vai começar aqui, a nossa janela bem estabelecida, pré-determinada, acho que seria mais fácil a tomada de decisão, né? Mas como a gente está numa indústria de céu aberto, a gente conta com o clima, que não favoreceu, principalmente nós aqui do Cerrado esse ano, e a janela esticou bastante. Aí, na cabeça do produtor, fica essa questão, né, do operacional, ele precisa render, precisa plantar a lavoura dele, né, que não é fácil. Mas aí a gente começa a levantar alguns questionamentos e dar alguns direcionamentos para o produtor nesse sentido. Cara, será que realmente a gente investir só nesse plantio e não prezar pela qualidade desse plantio, a gente vai chegar na rentabilidade lá no final? Uma coisa que eu gosto de falar, assim, meu pai é produtor, meu avô foi produtor também. Produtor, ele tem que ganhar dinheiro na produção dele. Então, ele vive disso, ele tem que ganhar dinheiro. Aí, como que a gente vai ganhar dinheiro? Ou a gente vende bem a nossa commodity, isso a gente depende da variação do preço dessa commodity, a época que a gente vai vender e tal, mas o principal é produzir mais na mesma área. Talvez esse operacional nosso, a gente esgoelando esse operacional por conta das janelas, a gente está perdendo muito em produtividade. Perdendo muito em produtividade, talvez a gente está perdendo a nossa rentabilidade por hectare. Então é aquela questão de fazer conta. Será que realmente compensa eu investir muito nesse operacional, acelerar demais e ter uma baixa produtividade, onde vai acabar com a minha rentabilidade? Ou às vezes compensa eu fazer um plantio bem feito, onde numa área menor eu vou ter uma maior rentabilidade e no final das contas um lucro maior no fim da safra, né? Então, é uma tomada de decisão difícil. Eu acho que falar é muito mais fácil que fazer. No dia a dia, o produtor no campo sentindo onde realmente ele pode chegar. E o produtor sabe. Ele sabe até a época que ele pode plantar, que é onde ele consegue colher bem, e ele tem uma noção boa dos custos dele. Eu acho que esse ano o produtor vai ter que fazer uma boa gestão dos custos. E quando eu falo uma boa gestão, não é cortar custos, porque tem alguns investimentos que são necessários para a gente colher, mas é mais entender dos custos e saber onde ele vai chegar com a produtividade para ter essa rentabilidade aí por hectare. Acho que está aí o segredo desse ano para o produtor realmente se sair bem. E não é fácil, repito, não é fácil. O produtor realmente faz milagre em anos como esse. Você acha que a gente corre o risco de fechar a janela e muitos produtores não terem conseguido plantar? Com certeza, com certeza. E no dia a dia, a gente rodando junto com o nosso time, visitando produtores, visitando alguns canais de distribuição, cooperativas, a gente tem visto isso aí, sabe? A gente teve plantio, principalmente aqui no Goiás, que se arrastaram até perto do Natal, né? Que não é uma realidade nossa. Normalmente a gente planta antes, né? Outubro, novembro, a gente está finalizando o plantio e a gente viu o plantio esticando até dezembro. O plantio de dezembro, provavelmente, a gente não faça safrinha, talvez não seja realmente interessante, porque a gente já está pensando num plantio em março, final de março, que realmente vai ficar complicado, visto esse cenário aí de corte das chuvas no mês de abril. Tem alguns climatologistas que estão falando que começo de maio pode ter alguma chuva, mas aquele negócio, né? A gente vai arriscar um investimento grande do plantio de uma safrinha, uma possibilidade de chuva em maio, talvez é onde a gente tenha que segurar um pouco, colocar o pé no freio e direcionar o produtor. E tem outras possibilidades, né? Acho que milho é o principal da nossa segunda safra, ou chamado safrinha, mas a gente tem sorgo entrando como uma boa possibilidade, que exige uma quantidade menor de água, a gente tem algumas outras culturas, e até mesmo a possibilidade da gente plantar culturas pensando na próxima safra. Plantar a questão do adubo verde, culturas de cobertura, acho que tem que realmente pensar bastante
nesse investimento que a gente vai fazer. Nós vamos ter milho em vários estágios diferentes, né? Porque um foi plantado bem lá no início, outros vão ser plantados depois. Isso não aumenta a pressão de praga e doença? Com certeza, com certeza. Esse é um dos principais problemas da cultura, né, do milho, porque o milho, a gente teve essa janela um pouco mais extensa, né? Vai ter uma janela bem extensa. Mas mesmo assim, a gente tem plantio de milho o ano todo, né? Se a gente for pensar que a gente tem milho safra, a gente tem milho segunda safra ou safrinha, a gente tem milho semente. Então, durante todo o ano no Brasil, a gente tem milho no campo. E isso vira uma ponte verde enorme, né? Essa ponte verde desde doenças até mesmo praga. A gente tem visto um problema muito grande hoje na cultura do milho, é a questão da cigarrinha. Uma alternativa para o produtor sentir um pouco menos é tentar encurtar essa janela de plantio, mas a gente viu que essa janela está muito extensa, então vai ser um problema grande, provavelmente a gente vai ter um problema maior da questão da cigarrinha, transmitindo um enfesamento, e até mesmo de doenças. Se a gente tiver uma safrinha um pouco mais seca, talvez doença não seja o maior impacto, mas essa questão da ponte verde para cigarrinha, com certeza vai ser um problema muito grande. Aliás, já tem muitos produtores reclamando da alta infestação, né? Cigarrinha. Com certeza, com certeza. A gente tem visto bastante coisa no campo, e o Dirceu Gassen falava, né? A gente tem saído de uma agricultura de produto para uma agricultura de processo. Esse ano a gente vai vivenciar bastante isso aí, porque não tem um produto ou um segredo para o controle da cigarrinha. Realmente é manejo, realmente a gente associar as moléculas químicas que a gente tem no controle de pragas, mas a gente tem a questão também de nutrir melhor a planta, trabalhar melhor a saúde da planta para ela ser menos suscetível a esses estresses, tanto biótico quanto abiótico. Eu acho que esse ano a gente vai ter que fazer um manejo diferenciado para realmente conseguir boas produtividades. O único problema é que às vezes o vizinho não pensa do mesmo jeito, né? E não tem o mesmo cuidado. Acho que isso para todas as culturas, né? Acho que a gente tem algumas culturas no Brasil, acho que o exemplo dos citros é um bom exemplo, que o pessoal tem essa questão, né? De realmente fazer um controle a nível regional, mas soja, milho, a gente ainda fica um pouco refém da qualidade do nosso vizinho também, pode impactar também na nossa produtividade. Esse ano na soja aconteceu muito isso. A gente via uma lavoura limpinha, bonita, via outra que você não sabia se era uma plantação de milho ou de soja, de tanto tiguera que tinha no meio, né? Então, realmente, essa questão. Eu acho assim, cada vez mais o produtor está tomando ciência, sabe? Eu acho que cada vez mais o produtor está se profissionalizando e entendendo que essas questões são cruciais para a própria produtividade dele, né? Tem produtores que às vezes não querem produzir muito porque tem um custo um pouco mais baixo, mas esse produtor que não está investindo em produtividade, provavelmente vai ficar difícil para ele se perpetuar no mercado. Então, acho que está tendo uma mudança de chave, né, uma girada de chave, que o produtor está entendendo a importância do manejo. E o manejo como um todo, né? Pensando não só na safra, quanto na safrinha, que isso vai levar esse produtor lá para o futuro, né? Vocês criaram um conceito que é o maneje e um outro conceito que é o nutra e defenda, que os dois compõem o milho 360. O que são esses conceitos? Bom, esses conceitos são propostas de manejo que a gente leva para o produtor. O que engloba eles, o milho 360, é a gente ter um olhar 360 graus para a cultura do milho. Eu acho isso muito interessante. O que seria esse olhar 360 graus? A gente olhar para toda a cultura, né? Desde o antes do plantio até toda a condução da lavoura, até o pós-plantio, até a pós-colheita, desculpa. A gente entender que a cultura tem as fases delimitadas e aonde que a gente pode estar manejando essa cultura da melhor forma dentro dessas fases. Se a gente for separar, a gente fala do manejo. O manejo é um programa onde a gente vai estimular a planta um melhor aproveitamento do N. Nesse manejo, né, nesse programa, a gente leva tanto produtos fisiológicos, a parte de hormônios, vegetais, até nutrientes, delimitado em cada um dos estágios fenológicos que impactam na produtividade da cultura.
Então, isso a gente faz com que a gente aproveite melhor aquele N, que provavelmente é um dos maiores custos de uma lavoura de milho, faz com que a planta assimile melhor todo esse investimento em nitrogênio que a gente está fazendo. E quando a gente traz para o Nutra e Defenda, o próprio nome já fala, né? A gente nutrir melhor a planta para ela ter uma melhor defesa. Essa parte da nutrição ela é importantíssima. Mesmo quando a gente pensa num cenário de doença, até mesmo quando a gente pensa nesse cenário do enfesamento, questão posterior à cigarrinha. Quando a gente tem uma planta melhor estabelecida, com um sistema radicular mais robusto, uma planta bem nutrida, com todos os nutrientes essenciais para todos os processos fisiológicos, e com um metabolismo mais acelerado, mais bem ativado, ela sente muito menos, desde a questão das doenças, das pragas e até mesmo do enfesamento, aí, que tem sido o grande problema da cultura do milho. Felipe, vamos torcer para que o produtor possa produzir bem o milho, possa se safar desse momento, né? Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui, viu? Valeu, Divino, obrigado a oportunidade aí, a satisfação enorme poder bater esse papo com você. Espero os próximos convites aí. Pode esperar, vai chegar. Um abraço, meu amigo. Valeu, um abraço. Eu conversei com o Felipe Rodrigues Pereira, que é engenheiro agrônomo do desenvolvimento de mercado da Stoller. Nós falamos a respeito dos impactos do El Niño ao setor agrícola brasileiro. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e, o mais importante, se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.